Olá, crianças, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Letícia. Muitos de vocês não vão lembrar muito de mim, porque eu dei apenas uma aulinha na escolinha dominical. E logo depois começou a pandemia e a gente teve que parar um pouco. Mas eu creio que tudo isso vai passar e já já nós retornaremos à nossa rotina de estar indo aos cultos, de estar indo nas aulinhas de ensino bíblico. E tudo vai dar certo. Então hoje a gente vai estar lendo sobre 2 Samuel, capítulo 5 até o capítulo 7. Espero que vocês gostem da nossa historinha de hoje. Davi já tinha se tornado rei e Deus já tinha feito uma aliança com ele. Depois disso, Davi e seus seguidores partiram para a cidade chamada Jerusalém. Mas quando Davi e seus seguidores estavam indo para Jerusalém, passaram por uma cidade chamada Sião, e lá eles encontraram os jebuseus. Então tiveram que enfrentar Davi e seus seguidores enfrentou os jebuseus e tiraram eles do caminho até a ida de Jerusalém. Então, depois que Davi enfrentou os jebuseus, ele colocou o nome da cidade de Sião de Cidade de Davi. E a cada lugar que ele passava, ele ia edificando. E Davi crescia, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Então, cada vez mais Davi ficava forte, porque Deus era com ele. Deus nunca deixava Davi. E assim, a cada dia que passava, Deus confirmava no coração de Davi que ele realmente era o rei de Israel. E Davi, depois disso, teve filhos. Além do povo de jebuseus, ele também encontrou os filisteus. Tanto os jebuseus e os filisteus não seguiam a Deus. Então eles queriam enfrentar Davi e seus seguidores. E Davi, sabendo que os filisteus também queriam enfrentá-lo, ele primeiramente perguntou para Deus o que ele faria naquele momento. Tudo o que Davi ia fazer, ele perguntava para Deus. Então Deus respondeu que entregaria os filisteus para Davi. Então Davi poderia sim enfrentar os filisteus, porque Deus era com ele. Então os filisteus apareceram para enfrentar Davi e seus seguidores. Mas Deus era com Davi e seus seguidores. E rei Davi, juntamente com seus seguidores, afastaram os filisteus. Destruíram todos. Davi e seus seguidores derrotaram os filisteus. Por que eles derrotaram os filisteus? Vocês sabem? Porque Deus era com ele. Em todo momento Deus era com o Davi. Ele dava forças para enfrentar qualquer inimigo. Assim, Davi juntou seus escolhidos, eram mais ou menos 30.000 pessoas, e foram levar a arca. Eles levaram a arca para a cidade de Jerusalém. E assim, eles utilizaram bois para levar a arca em cima de um carro. A arca naquela época significava e representava a presença de Deus. Davi e o povo escolhido teria que reverenciar, respeitar a arca, levando-a com cuidado, utilizando varas de madeira. Mas, ao invés disso, eles levaram a arca em bois que puxavam um carro. Então, no caminho, com o balançar do carro puxado pelos bois, a arca ela quase caiu.
ela só não caiu porque um homem chamado Uzá estendeu a sua mão e levantou a arca. Mas, mesmo com a ajuda de Uzá, para a arca não cair, Deus não se agradou com isso, porque Deus tinha dado uma ordem. Vocês devem levar a arca com reverência, com respeito, em cima de uma madeira, e eles levaram em cima de bois, que puxavam um carro. Como eles desrespeitaram ao Senhor, nosso Deus, Uzá morreu. Deus ficou muito triste naquela situação. E assim podemos entender que, por mais que erramos e tentamos consertar, não podemos evitar que as consequências aconteçam. Deus, Ele nos perdoa pelos nossos erros, mas as consequências, elas aparecem em nossas vidas, elas acontecem em nossas vidas. Por exemplo, se você quebrar um copo de vidro, os seus pais, por exemplo, vão perdoar vocês. Acontece. Mas será que esse copo de vidro retornará à mesma forma? Será que nós podemos colar cada caquinho que caiu? Bom, eu acho que não, né? Então Davi ficou muito triste com essa situação e temeu ao nome do nosso Senhor. Logo após isso, Davi e o povo levou a arca lá para a casa de um homem que se chamava Obed-edom. E Deus abençoou aquele homem e toda a sua casa. Logo depois, Davi, com muita alegria e júbilo, levou a arca para a cidade de Davi, aos sons de trombetas e oferecendo ao Senhor ofertas e abençoando o povo. E assim, estando Davi na sua casa, Deus deu descanso dos seus inimigos. E Natã, um de seus filhos, era profeta. E aí ele disse para seu pai Davi fazer tudo o que estava em seu coração, porque Deus era com ele, e que foi Deus quem tornou ele, que era um pequeno pastor de ovelhas, em um grande rei. E disse mais Natã a Davi: Deus foi contigo por onde quer que foste, e destruiu seus inimigos diante de ti, e te deu um grande nome. Por fim, depois dessas palavras do profeta Natã, Davi orou, engrandecendo, exaltando o nome do Senhor nosso Deus, dizendo: glórias e glórias a ti, Senhor, que me tornou rei de Israel. E assim termina nossa história de hoje. Glórias a Deus para todo sempre, não é verdade? Deus merece toda a honra e toda a glória. Davi era tão pequeno, mas Deus o tornou um grande homem, pois ele deixou Deus morar em seu coração e decidiu obedecer e fazer somente a vontade de Deus. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe, tá bom?